Pronome possessivo é o tema de hoje em gramática. E, como você sabe, os pronomes possessivos indicam a posse em relação às três pessoas do discurso. Mas isso nem sempre acontece como se poderia imaginar. Nas expressões fazer das suas ou fazer das minhas, por exemplo, o possessivo aparece no feminino plural e denota uma ação particular, geralmente passível de crítica. Oi, hoje o nosso assunto ainda é pronomes. Na aula passada eu comecei a falar para você sobre os pronomes pessoais, ou seja, aqueles que designam as pessoas do discurso, as pessoas gramaticais, não é mesmo? Primeira, segunda e terceira, que podem estar no singular ou no plural. Você viu comigo que os pronomes pessoais se subdividem em pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Ora, hoje nós falamos ainda um pouquinho de pronomes pessoais, mas pessoais de tratamento. Ora, o que quer dizer isso? Esses são os pronomes empregados geralmente numa situação de maior formalidade, não é? São um tratamento cerimonial, um tratamento mais cortês. Muito bem, esses pronomes de tratamento são todos pronomes de terceira pessoa e essa é uma informação muito importante que você deve reter. São pronomes de terceira pessoa, embora se refiram à segunda pessoa do discurso, quer dizer, se refiram ao interlocutor. É alguém com quem você fala que será nomeado pelos pronomes de tratamento. Mas eles pertencem à terceira pessoa e assim todos os verbos a eles relacionados também deverão estar conjugados na terceira pessoa. Podem estar no singular ou no plural, tá? O mais popular deles todos é o informal você, cuja trajetória, cuja historinha aparece aqui no nosso visual. Vamos ver comigo? A origem dessa forma você, essa forma tão reduzida que nós temos hoje em dia, não é? Ele começou, como você vê no primeiro quadrinho, na forma vossa mercê, não é? Vossa mercê, como tem passado. Agora, essa forma conheceu outras intermediárias até que a gente chegasse ao você. Conheceu as formas vosse mercê, vós mercê e vossancê, até chegar a essa forma você, que é o nosso atual. E, pelo jeito, aqui meio por brincadeira, a gente coloca essas duas outras formas. Pelo jeito, o nosso caipira já reduziu um pouquinho a forma você para esse OC, que inclusive já é registrado na literatura regionalista. E aqui no final a gente vê a linguagem bem popular, oralizada, né, que retém apenas a sílaba tônica da palavra, o C. Você sabe da última, que é o que a gente fala normalmente no dia a dia, não é verdade? Muito bem. A maioria dos pronomes de tratamento inicia-se pelo possessivo feminino vossa, seguido de uma palavra feminina. Por exemplo, vossa excelência, que é empregado no tratamento para deputados, senadores, embaixadores, ministros de Estado, governadores, professores universitários, enfim, uma série de pessoas, autoridades de relevo na sociedade. Usamos vossa santidade somente para o Papa e usamos vossa eminência só para cardeais. Observação importante para você. Vossa santidade, o tratamento do Papa, e vossa meritíssima, o tratamento dos juízes de direito, não aceitam as tão populares abreviaturas que todos os outros aceitam. Essas formas não são jamais abreviadas, tá? Muito bem. Eu disse a você que, em geral, o pronome de tratamento começa pelo possessivo vossa, mas nem sempre, às vezes ele começa pelo possessivo sua, não é verdade? E qual será a diferença? Claro está que o sentido de posse se esvaziou totalmente em ambos os casos, mas você usa vossa excelência quando você se dirige a uma autoridade de relevo. Não é? Mas você usa sua excelência quando você se refere a ela na ausência dela, não é verdade? Quer dizer, então vossa para se dirigir a alguém e sua quando você se refere sem se dirigir, na ausência da pessoa, tá certo? São pronomes de tratamento ainda as formas senhor, senhora, dona, senhorita, madame, não é? Essas formas, assim como algumas formas mais populares, como o seu, por exemplo. A forma seu é uma forma reduzida de senhor e aparece anteposta a um nome de pessoa. Seu José, por exemplo, na linguagem popular, e Dona Maria. Isso é o que a gente usa no cotidiano. As formas nho e nha também, reduções de senhor e senhora, são considerados pronomes de tratamento. São formas encontradas mais no interior do país, não é? Ou na linguagem sertaneja. Muito bem.
O possessivo, aliás, o pronome de tratamento senhora, hoje em dia é reservado principalmente às mulheres de alguma idade ou a mulheres casadas. Entretanto, nos tempos medievais, esse pronome era a forma de tratar todas as mulheres. E você conhece as famosas cantigas de amor da era medieval, não é? Todas elas iniciadas pelo famoso minha senhora ou minha senhor, que era o tratamento de todas as mulheres. Bom, estreitamente ligados aos pronomes pessoais estão os pronomes possessivos, que a gente começa a tratar hoje também. Os pronomes possessivos, como o próprio nome já diz, indicam ideia de posse e podem flexionar-se no gênero e número, tá? Eles se flexionam concordando com substantivos. O substantivo vai indicar sempre a coisa, o objeto possuído. Os pronomes possessivos vão aparecer para você agora no vídeo. Trate de anotar. Meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, vosso, vosso, vossa, seu, sua. E os plurais que eu não li para você. Agora, uma observação importante aqui. Observe a última linha, né? Você está vendo, então, que são idênticos os possessivos que se relacionam à terceira pessoa do singular e à terceira do plural. Isso pode provocar algumas ambiguidades, sempre indesejáveis, é claro. E para evitar isso, o idioma dispõe do recurso de precisar a pessoa do possuidor com a substituição dos possessivos de terceira pessoa pelas formações dele, dela, deles e delas. E você vai ver agora um outro exemplo, um exemplo de uma frase ambígua. Isto. Então, nós temos aqui, ao encontrar-se com Sônia, Roberto fez comentários sobre os seus exames. Então, você está vendo aí o possessivo de terceira pessoa. Mas, lendo essa frase, você vai pensar, seus exames, exames de quem? Podem ser de Sônia, podem ser de Roberto e podem ser dos dois. Ora, para você desfazer essa ambiguidade, o que você pode fazer aqui? Ao encontrar-se com Sônia, Roberto fez comentários sobre os exames dela. E agora nós estamos sabendo que aqueles seus se referia a Sônia, os exames de Sônia. Agora, poderiam ser também dele ou deles. Então, você está vendo aí que essas formas, elas servem para desfazer a ambiguidade, que é sempre uma coisa muito indesejável e que pode acontecer, né, em muitos casos. Bom, ora, essas formas dele, dela, deles e delas, e também formas como de você, usando os pronomes de tratamento, servem não só para desfazer as ambiguidades, como também para realçar o sentido de um pronome possessivo. E é por isso que são possíveis construções como a que eu vou mostrar para você agora. O seu carnaval deles é eterno. E olha, extraído da literatura, extraído de Júlio Ribeiro. Você está vendo aí que há uma construção até um pouco pleonástica, mas aí é impossível haver qualquer tipo de ambiguidade. O seu carnaval deles, além do realce, no sentido de posse, desfaz qualquer possibilidade de ambiguidade. Por vezes, entretanto, a ideia de posse não aparece por meio de um pronome possessivo. Aparece enfatizada por meio de um artigo. E isso, quem tem acompanhado as nossas aulas ultimamente já sabe. Mas não é demais colocar mais um exemplo disso. Vamos ver? Andava sempre com o irmão. Então, você está vendo aí que esse artigo, né, está no lugar de um pronome possessivo. No caso, o pronome possessivo é desnecessário. Você está vendo aí que não há a menor necessidade. Isso acontece quando nos referimos a graus de parentesco, como é o caso de irmão, também a partes do corpo, peças do vestuário, enfim. O pronome possessivo aparece também em algumas outras situações em que ele já não indica mais posse. Isso é interessante. Eu posso fazer uma frase dizendo assim, lá vinha ele com seu jeito galanteador. Percebe? Esse seu já não indica mais propriamente posse. Ou ainda, ele pode indicar aproximação numérica. Se eu disser, por exemplo, tinha meus 20 anos quando a vi pela primeira vez. Veja, meus 20 não é a ideia de posse, mas é a ideia de aproximadamente 20 anos, tá? Bem, entre as várias formas de se empregar o pronome possessivo, as várias situações em que ele pode aparecer, eu vou mostrar para você o caso em que ele tem um sentido marcadamente afetivo, de aproximação no sentido afetivo. Então, você vê aí, minha senhora, no caso você vê o pronome possessivo ao lado de um pronome de tratamento, senhora, ele adjetiva a forma de tratamento senhora. E esse procedimento reflete uma tentativa de aproximação por parte de quem fala.
né? E no segundo exemplo, você vê a mesma coisa, meus caros amigos. Esse meus não é posse, né? Esse meus aí indica aproximação no sentido afetivo. Mas, se o pronome possessivo pode participar de um tratamento cortês, afetivo, ele também pode participar de um tratamento totalmente contrário. Ele também pode participar de uma expressão agressiva. Vamos ver isso, então, por meio de um visual. Então, nosso visual sempre atenua essas ideias agressivas, não é? Usando o humor. Então, está aqui esse diálogo muito curioso do menininho com a senhora. Ele diz, sua boba, né? E você vê que o possessivo sua está muito longe de indicar posse, não é? Apenas reforça o sentido agressivo da expressão. E nós aproveitamos para observar que é uma coisa muito interessante, que é o uso desse T, desse pronome pessoal do caso oblíquo, que aparece na fala dela. Arrancou-te a língua. Esse T não exerce uma função de objeto, como seria de se esperar, né? Esse T aí está no lugar de um pronome possessivo. Na verdade, o sentido da frase é arranco a tua língua, e por isso arranco-te, né? Quer dizer, se fosse em terceira pessoa, ela diria possivelmente arranco-lhe. Então, é um caso comum na língua portuguesa em que o pronome pessoal do caso oblíquo substitui o pronome possessivo. E na análise sintática, coisa que a gente vai estudar mais para frente, ele deixa de ser um objeto, quer dizer, ele não é um objeto e é analisado como um adjunto adnominal, ou seja, ele é analisado como seria analisado o pronome possessivo. E às vezes acontece o contrário. Às vezes, numa situação em que você deveria empregar o pronome oblíquo, você acaba empregando o pronome possessivo. Tá? Por exemplo, em frente de ti, eu posso dizer em tua frente. E aqui, o complemento nominal de ti é representado pelo possessivo tua. Isso também é uma possibilidade do idioma. E só para a gente encerrar aqui, né, para a gente caminhar já para o fim dessa aula, vamos mostrar a forma que os cristãos utilizam para se referir à mãe de Cristo. Vamos ver então? Nossa Senhora. Nesse caso, o sentido de posse ainda existe. Ainda está aí, Nossa Senhora, como quem diz, nossa mãe, não é? Mas o curioso é essa expressão aqui do lado, que tem valor, obviamente, interjetivo, né? Quer dizer, as pessoas dizem minha Nossa Senhora em algumas situações de espanto, de estarrecimento, susto, sei lá, né? E essa expressão está reduzida, né? Em vez de minha Nossa Senhora, para minha Nossa. E é claro que ao pé da letra essa expressão seria paradoxal, né? Como é que você vai dizer minha e nossa ao mesmo tempo? Mas é curioso a gente observar os recursos de que dispõe o idioma. E só para finalizar, vamos espiar o que acontece quando a gente coloca um pronome possessivo no masculino plural. Vamos ver? Passei o Natal com os meus. Olha aqui o que acontece. Os meus são os meus parentes, tá? Então, no masculino plural, o possessivo sozinho, como pronome substantivo, expressa os parentes de alguém, companheiros, correligionários e compatriotas também. Tá certo? Na próxima aula, mais pronomes. Até lá.